Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de Excel. Hoje nós vamos ver algumas ferramentas e algumas fórmulas, tá? Vamos ver hoje a ferramenta Atingir Meta, tá? É uma ferramenta muito importante no Excel. Para isso, nós vamos usar o valor futuro, tá? Uma formulazinha do valor futuro que ela vai estar calculando quanto que eu vou ter atingido no final de um período, né, um valor futuro com uma taxa de juros, um investimento inicial e todo mês poupando e todo período poupando alguma coisa, tá? Então, vamos lá. Ó. Então eu tenho essa planilha, tá? Que eu vou deixar no, na tarefa para vocês, tá? Eu vou explicar como é que faz. Então eu tenho aqui essa planilha, anos. Anos é o número de período que eu vou demorar para atingir a minha meta. Qual que é a minha meta? É ter R$ 1 milhão. Então, quantos anos eu vou demorar para juntar R$ 1 milhão? Se eu investir de cara no primeiro mês R$ 5.000, se eu tiver uma taxa de juros anual de 8% e se eu fizer depósito anuais de R$ 3.000, tá? Como que eu vou, qual o valor que eu vou ter no final? O que eu tenho que fazer? Primeiro eu tenho que calcular essa fórmula. Sem essa fórmula, valor final, eu não consigo atingir a meta. Por quê? Eu não sei o valor que eu quero chegar, tá? E eu não posso pôr aqui 1 milhão aqui, porque senão ele não vai calcular certo. Então, para mim chegar no valor futuro, né, com essas taxas, ó, 5.000, 8% e 3.000, eu tenho que montar uma fórmula aqui. Tá? Então, vamos entender quanto que eu vou ganhar num ano. Então, vamos pôr o número 1 aqui, tá? Para eu saber quantos anos eu vou ter 1 milhão. Então, vamos fazer anualmente, um ano. Em um ano, quanto que eu vou ter? Eu escrevo igual VF, abre parênteses. Primeiro, ele pede a taxa. Onde está a taxa? Aqui, ó. Então eu clico, ó, 8%, ponto e vírgula. Depois ele pede o número de períodos. Onde está o número de períodos? É o número de anos aqui. Eu quero fazer de um ano só para me saber o que eu vou ganhar em um ano. Aí eu ponho ponto e vírgula. Pagamento. É, pagamento é os depósitos que eu estou fazendo. Então eu clico aqui. Perceba uma coisa, vocês já devem ter percebido e está se perguntando. Por que está negativo o valor de investimento, que é o EVP, valor presente, e o aporte, que é o pagamento, está negativo? Porque isso são investimentos. Então eu estou tirando do bolso. Se eu estou tirando de algum lugar, eu tenho que pôr negativo, para o Excel entender que isso daqui é um depósito, tá? Então, como o valor presente é um depósito, eu ponho ele sempre negativo. Então, ó, investimento, valor presente, né, ou VP, né, ele é sempre negativo. PGTO, que é pagamento, ele é sempre negativo também, tá? Aí eu clico aqui, ele vai pedir o VP, que é o valor presente. Eu clico no valor presente. O tipo você pode ignorar, nós não vamos usar. Fecha parênteses. Quando eu der Enter, ele vai me calcular quanto que eu vou ganhar no primeiro ano, tá? Então, ó, Enter. No primeiro ano, eu investi de cara, no primeiro mês, 5.000, e depois de um ano, eu pus mais 3.000, tá? Isso daqui vai me render 8.400 no primeiro ano. Então, se eu pôr aqui, ó, 10 anos, eu vou ter 54.000. Está vendo que não é só multiplicar por 10, né? Porque se fosse multiplicar por 10 aqui, eu teria 84.000, mas não é assim, tá vendo? Né? Olha lá, 10
Em 10 anos eu teria 54 mil. Então, ó, o que eu vou fazer aqui agora? Né? Eu quero saber quanto tempo eu vou demorar, né? Eu quero atingir a meta, né? Para mim atingir essa meta, quantos anos, né? Eu começando com 5 mil, 8% ao ano, poupando 3 mil por ano, quantos anos eu vou demorar para chegar em 1 milhão? Tá? Então o que eu faço? Eu vou apagar isso aqui. Tá? Vou deixar sem nada. Eu sei que em 1 ano eu tenho 8.400, mas eu não quero um aqui. Opa! Eu não quero um aqui. Eu quero ver quantos anos, que o Excel me calcule quantos anos. Para isso, eu vou usar uma ferramenta que chama Atingir Meta. Então eu vou vir aqui na abinha Dados. Eu vou clicar aqui, ó, em Hipóteses. Teste de hipóteses. Eu clico, vai abrir um submenu. Eu vou ter aqui o Atingir Meta. Eu clico nele. O que ele vai pedir? Definir célula. Então, o que é esse definir célula? É aonde eu quero chegar. Aonde que eu quero chegar? Eu quero chegar no 1 milhão. Aonde vai ficar esse 1 milhão? Vai ficar no valor futuro, que é uma coisa que eu quero atingir. Então, esse definir célula é onde eu quero atingir. Eu quero atingir o valor futuro. Então, eu calco aqui, clico aqui. Qual é o valor que eu quero atingir? É 1 milhão. Então, é 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tá? Aqui eu tenho que digitar, ele não permite clicar. E alternando célula. O que é alternando célula? É as simulações que ele vai fazer até chegar nesse aqui. Então, ele vai simulando as trocas de valores nessa célula até chegar nesse valor. Aonde ele tem que ficar simulando até chegar nesse valor? Aqui, tá? Nos períodos. Então, quando eu clicar OK, olha lá, ele fez o cálculo para mim. Eu vou demorar 41 anos. Então, se você hoje tem na faixa de 15 anos, se você tem 5 mil guardado lá, tá? E você consegue poupar uma taxa de juros 8% ao ano e guardar 3 mil reais ao ano, em 41 anos você vai ser milionário. Então você vai ter 56 anos milionário. Isso se você manter isso aqui, ó, tá? Ah, mas se eu conseguir, eu não tenho valor inicial, tenho só milão. Aí você pode calcular, ó, 1000, tá? Aqui é o 0, certo? 0 aqui. Aí, eu consigo guardar um pouco a mais, eu consigo guardar 5 mil no ano. Lembrando que isso aqui é negativo, né? Menos 1000. E aqui é menos 5 mil, tá? Então eu consigo guardar, eu tenho 1 milhão sobrando aqui, eu consigo guardar 5 mil no ano. Eu consigo poupar aqui minha mesada, sei lá, eu consigo, trabalhando, eu consigo. E há uma taxa aí, vamos pôr que eu não tenho muito experiência em investir, tem uma taxa aí de, sei lá, 6% ao ano. Quanto tempo eu vou demorar? Vamos lá de novo? Dados, teste de hipótese, atingir meta, definir célula, é onde eu quero chegar. Valor, 1 milhão. Alternando célula, aqui, OK. Pronto. Eu vou demorar 43 anos, certo? Bom, entendido isso, OK, pessoal? O que nós vamos fazer? Vocês vão fazer essas 3 abinhas aqui, ó. Então, tem o investimento. O que eu quero calcular aqui, ó? Eu já deixei pronto aqui para vocês a fórmula. Eu quero que vocês atinjam a meta aqui, tá? Então, para eu chegar a 1 milhão,
qual o meu investimento inicial, se eu tenho 20 anos a 8%, guardando 6% ao ano. Tá? Então, se eu guardar aqui, por exemplo, menos 10 mil, eu vou ter 321 mil. Quanto que eu tenho que começar aqui para mim chegar no 1 milhão aqui? Tá? Então, você vai ter que... Qual que é a meta? Né? Aqui, o que eu tenho que alternar? Aqui. Tá? Onde está em branco é onde você tem que alternar. Então, para chegar na meta de 1 milhão aqui, investindo 100 mil, ó, qual que é a taxa de rentabilidade que eu tenho que ter? E guardando 10 mil ao ano. Será que com 2% eu consigo? Não. 10% eu consigo? Não. Tá? Quantos por cento eu tenho que ter? Então, esse aqui é a minha variação. E os aportes? O que é aporte? É poupando. Em 10 anos, eu tenho 10 anos, eu quero ficar milionário em 10 anos. Tá? Aqui eu quero ficar milionário em 10 anos também. Qual a taxa de juros com essas variáveis aqui? Aqui é 10 anos. Em 10 anos, se eu investir 10 mil, é uma taxa de juros de 15 mil, quanto que eu tenho que poupar por ano? Será que se eu poupar 5 mil reais, negativo, né, pessoal? Lembra que é negativo. Será que eu vou conseguir? Não. Se eu poupar 20 mil reais por ano, também não. Então, o que eu tenho que fazer? Eu quero atingir a meta. Eu não vou ficar simulando aqui, né? Se eu tenho uma ferramenta do Excel que faz isso para mim. Ok, pessoal? Então, essa é a tarefa. Fazer essa planilha com atingir meta e postar lá. Tá? Um grande abraço, fiquem com Deus.